Olá pessoal, desta vez eu vou fazer algo um pouco diferente. Eu vou fazer um making of tutorial de como eu fiz o meu último vídeo com efeito. Nós vamos reproduzir do zero esta última cena, onde os pinheiros estão crescendo no cenário. Eu estou aqui com o 3D Studio Max aberto, não tem nada presetado. Aqui nós vamos ativar o Material Editor, apertando a tecla M do teclado. Ou poderemos abrir ele usando... eu sempre uso pelo atalho, então eu não sei qual botão representa ele aqui. Aqui, Material Editor. Então nós podemos simplesmente clicar aqui. No primeiro slot de material, eu vou aplicar o meu background. No caso, eu vou utilizar apenas uma imagem, mas vocês podem utilizar um vídeo. Ele estando em sequência de imagens, basta clicar na primeira imagem e ativar a opção sequência, que ele vai pegar todas as outras que estão... Elas devem estar numeradas em sequência, né? Então eu vou abrir aqui nessa imagem. Eu vou marcar ela para usar em modo de background, então o Environ. E eu vou deixá-la na opção Screen. Agora vamos apertar as teclas de atalho Alt B para abrirmos aqui as configurações do background. E eu vou escolher aqui em Files a imagem que acabamos de selecionar lá. E já estará marcado Display Background. Vamos dar OK. E pronto. Nossa imagem já está de fundo aqui no 3D Studio Max. Agora eu vou configurar o render. Para esta cena, naquele meu vídeo, aliás, para todos os renders daquele meu vídeo, eu queria fazer algo rápido. Então eu acabei utilizando o render default do 3D Studio Max. E é esse mesmo que eu vou utilizar agora. Então nós vamos alterar ele abrindo o Render Setup em Common. Lá no final nós vamos escolher, na hora de assimilar o render aqui, nós vamos escolher o Default, o Scanline. Estou com tudo certo aqui, vamos voltar lá. Eu vou apenas alterar aqui a configuração da cena. Este meu vídeo é em HD. Esta minha imagem é em HD. Então agora eu vou apertar as teclas Shift F. Aqui nós vamos ativar o Show Safe Frames, que ele vai deixar a imagem em tela cheia de acordo com o tamanho que nós colocamos aqui no render. Se eu deixar quadrado, por exemplo, ele vai ajustar a imagem para a exibição final. Como a minha imagem está em HD, então eu vou manter aqui em HD e ela vai ficar com os pixels corretos aqui. Agora eu vou alinhar o grid da minha cena. Aqui eu tenho a frente da minha cena. Eu vou criar um viewport aqui para usar como exemplo. Então, para ajustarmos, alinharmos o chão do cenário, basta fazer isso visualmente mesmo nesse caso. Acho que é a forma mais rápida. Então eu posso criar aqui um plano, aumentar ele até o fundo e vamos alinhar este final dele com a linha do horizonte da cena. Então eu vou mudar um pouquinho a perspectiva. E acho que já temos aqui. Agora qualquer objeto que eu colocar em cena já vai estar respeitando a perspectiva do cenário. Claro, isso é algo simples. Nesse caso que nós temos um chão bem definido e tal. Deixa eu mudar meu modo de seleção. Pronto. Então já temos aqui o chão alinhado. Agora eu vou criar um plano nesse chão, que ele servirá para gerar a sombra, né, de nossos objetos, serão gerados nele. Ele vai representar o chão real da cena. Então eu vou centralizar aqui. Eu vou criar agora novamente aqui um viewport. Vou criar uma luz normal aqui, apenas para ajustar a sombra. Então vou aplicar uma sombra aqui. Vamos fazer um render. Eu aperto a tecla F9 do teclado, ele faz um pré-render rapidinho. Então nós já vemos aqui, está nosso objeto, o chão. Eu não tenho ainda o cenário de fundo, então vamos voltar no Material Editor. Apertando a tecla 8, nós abrimos aqui a opção de Environment and Effects.
eu vou aqui na primeira aba apenas arrastar o meu mapa, que ele será usado de fundo também no render. Eu deixo a opção instância. E lembrando que ele deve estar em screen aqui e não em textura. Ele deve estar selecionado na outra opção aqui de Environ. Agora vamos apertar novamente F9 e já vemos que o fundo está sendo utilizado aqui em nosso render. Ok, então agora nós vamos aplicar o material correto neste plano, que será usado como chão. Eu vou selecionar aqui um outro slot de material e escolher a opção Make Shadow. Vamos renderizar novamente. Opa, eu ainda não apliquei o material ao plano, vou apenas arrastar aqui sobre ele. E dando um F9 novamente, nós podemos ver que já está gerando sombra no chão do ambiente de maneira correta. E eu ativando aqui o Display Alpha Channel, eu ativando aqui a opção que nós vemos apenas o canal alfa de nossa imagem, nós podemos ver que está apenas realmente o Teaport e a sombra dele, sem que o fundo seja levado junto no render. Então, se eu salvar uma imagem em PNG, por exemplo, deixando marcada a opção alfa, irá apenas o que está em branco aqui no cenário. Eu podendo assim aplicar sobre o fundo que estará em algum programa de composição, como eu vou demonstrar mais para frente. Então, agora como nós podemos ver, o chão aqui ele é totalmente irregular, cheio de graminhas, e nós temos uma sombra em um chão, como se o chão tivesse liso. Então, como corrigir isso? Eu vou pegar aqui o nosso plano que está sendo usado como chão, vou apertar o F4 e o G apenas para tirar as linhas do grid, o G, e o F4 para ativar as linhas do objeto. Eu vou aumentar aqui agora de 4 para 40 a nossa subdivisão. Vou aplicar um modifier de suavização de malha, um Turbo Smooth com 2 aqui, e agora eu vou aplicar um Noise, um modificador de... Esse Noise ele serve para dar irregularidades no objeto. Então eu vou diminuir a escala aqui do Noise em quase zero, deixar em 0,02, lembrando que eu estou trabalhando com escalas métricas. E aqui no eixo Z nós vamos diminuir até que ele aparente essa volumetria da grama. Então acho que eu vou deixar um pouco menor aqui, de modo que não crie essas falhas. Vou aumentar mais uma suavização do Turbo Smooth aqui. E agora eu posso puxar um pouquinho mais no eixo Z. E vamos criar o render. O render vai ficar um pouquinho mais lento. Deixa eu mudar aqui para verde. Fica mais bonitinho. Então vamos dar um preview novamente aqui. E vamos ver que a sombra ela já dá uma certa irregularidade que aparentemente é como se ela estivesse sobre a grama mesmo. Nós ficamos aqui com várias falhinhas, pois o objeto está gerando sombra nele mesmo. Então nós vamos aqui em propriedades do objeto, clicando com o botão direito sobre o chão. Eu vou desmarcar, aliás, a opção aqui de gerar sombra. Vamos deixar marcado receber sombra. Vou dar OK, dar mais um F9. E como nós podemos ver, agora o chão não está mais gerando sombra sobre ele, ele está apenas recebendo sombra do objeto. Vamos ajustar agora a iluminação aqui de nosso cenário. Eu vou deletar esta luz que eu criei aqui e vou criar uma luz standard, mesmo que estamos com o render padrão, uma target spot. Eu vou criar aqui algumas dessas luzes. Então aqui eu estou na vista topo, eu criei uma luz meio vindo da lateral no objeto. Eu vou selecionar essa luz, segurar a tecla Shift e arrastar para criar 3 luzes dessa que incidirão sobre o mesmo objeto para gerar uma sombra mais difusa embaixo, sem que isso aumente muito o tempo de render. Eu vou criar essas luzes como instâncias, pois eu quero que ao alterar o valor de uma, todas se alterem. Então, agora que eu vou gerar uma sombra, uma sombra comum mesmo, um Shadow Map.
eu vou aumentar aqui a o nosso cone aqui da luz para que ela incida sobre uma área maior. Vamos dar um render aqui para ver como está ficando. Ok, já temos uma sombrinha meio difusa aqui, mas o objeto está muito iluminado. Eu vou alterar aqui uma configuração de render para a região, para que possamos selecionar apenas o objeto a ser renderizado. Assim, não temos que esperar toda vez que toda a cena se renderize. Então eu vou dar um render aqui apenas para ver, então está funcionando. E como todas as luzes são instâncias, eu posso alterar o valor de uma que todas se alterarão. Aqui, a minha luz, uma das luzes está com o valor 1 em intensidade. Então a nossa intensidade aqui está sendo praticamente triplicada, pois são 3 luzes com valor 1. Se eu quero que o valor final seja 1, então eu divido esse valor por 3 e 3 0,33 por 3 lâmpadas. E como vocês podem ver agora, está como se fosse a iluminação incidente de uma lâmpada só. A parte de baixo aqui do objeto ficou muito escura, então eu posso criar uma luz omni normal debaixo do solo. Eu não vou aplicar a geração de sombra dela. Eu vou deixar ela bem suave com 0,2 e colocar uma corzinha verde, parecida com a cor da grama aqui, que é como se fosse a luz rebatida na grama que está sendo gerada no nosso objeto. Eu estou fazendo isso com o T-Port, mas eu vou utilizar, na verdade, um pinheiro. Então, eu vou fazer aqui esse ajuste de iluminação já direto com o nosso pinheiro que será animado. Eu não utilizei nenhum plugin para esse pinheiro. Eu utilizei, na real, o pinheiro que já é gerado pelo 3D Studio Max aqui. Nós vamos aqui nas opções de objetos, vamos escolher... Em inglês continua terrível. Vamos escolher a opção de folhagem e eu vou escolher aqui o Scotch Pine, que seria um pinheiro. Então vamos clicar aqui no meio da cena. Ele está muito grande, vamos nas configurações e diminuir aqui a altura dele para uma altura que quisermos. Agora eu vou entrar aqui no nosso preview, vou mudar essa região aqui do render, pois o nosso pinheiro é maior. E vou dar um render aqui para vermos como está essa iluminação. Como vocês podem ver, ela funcionou mais ou menos no T-Port, mas não está funcionando aqui no pinheiro. Então eu vou mudar algumas coisas nele, começando pelo material. Eu vou selecionar aqui o nosso pinheiro, clicar em um slot vazio, clicar no conta-gotas, clicar no pinheiro, aí ele exibirá o material que está sendo usado aqui. Eu vou modificar algumas coisas, como este marrom. Eu não vou ficar aplicando textura agora no pinheiro, pois eu acho que isso não é para este tutorial. Em um próximo tutorial eu ensino corretamente como aplicar texturas em objetos assim e tal. Então eu vou mudar aqui a nossa tonalidade de verde. Eu vou até usar o conta-gota aqui e pegar um verde que já temos na cena, para que fique mais verídico. Posso usar o mesmo material aqui para as folhas. E agora eu vou deixar a opacidade 100%. Vamos ver então como está ficando. Já tem um pinheirinho com as folhas muito mais bonitas aqui. Nosso pinheirinho está pronto. Agora eu vou voltar e reajustar as sombras. Vou tentar fazer de uma maneira mais rápida aqui, utilizando apenas uma luz. Vamos ver se ficará bom. Uma luz sobre o pinheiro. Como nós podemos ver o preview da sombra aqui, ela já está sendo gerada de uma forma legal no chão. Eu acho que vamos criar apenas algumas luzes de apoio e já temos uma iluminação legal para o exemplo.
Prontinho. Então eu tenho aqui o pinheirinho. Tenho a iluminação dele, deve ser melhor trabalhada para corresponder à iluminação do cenário e tal. Mas eu vou fazer aqui de uma forma rápida, é claro, para que esse tutorial não fique muito longo. Então, nós temos aqui o pinheiro gerando sombra. O canal alfa está certinho, como vocês podem ver. Eu vou mudar aqui agora o render para visualização. Vamos dar mais um render. E nós podemos ver que ele já está respeitando a perspectiva do ambiente, tal. E eu posso duplicar este pinheiro, como nós faremos mais adiante. Apenas para que vocês vejam que ele já está respeitando bem a perspectiva e gerando sombra nos locais corretos. Então agora nós vamos pegar esse pinheiro base. Eu vou apenas alterar a exibição dele aqui. Vou dar um hide nessas luzes para que possamos trabalhar com a tela mais limpa. E agora vamos criar a animação deste pinheiro, assim como eu fiz ele crescendo e dando aquela balançadinha. Para isso eu vou aplicar um modificador Bend. Como nós podemos ver, ele estando no eixo Z, nós já temos aqui como criar o movimento dele balançando. Então eu vou aqui no quadro 0, ativar o Alt Key. Vamos diminuir a angulação dele aqui para quase ele encoste a ponta no chão. Vou mover alguns frames e vou agora animando. Sempre vamos alterando os valores para o valor inverso. Então, se ele estava do lado de cá, agora nós vamos colocá-lo do lado de cá. Sempre um valor um pouco menor. Então, aqui ele estava com a ponta quase encostando no chão. Aqui ele já vai estar um pouco mais alto. Vamos mover mais alguns frames e deixá-lo um pouquinho mais alto, e assim sucessivamente. Vamos ver como ficou. Certo. Para mim ficou muito rápido e com um movimento muito exagerado. Então eu vou diminuir aqui alguns valores. E vou dar um espaço a mais entre os primeiros keyframes da animação, para que o movimento fique um pouquinho mais lento. Eu vou deixar esse espaço gradativo também. Como os últimos movimentos são mais curtos, eu posso deixá-los mais rápido mesmo. Então vamos ver. Acho que já temos algo bem interessante aqui. Certinho, eu vou fazer um render aqui para ver se não temos nenhum problema com a sombra enquanto ele está nessa posição. Certinho, está tudo ok. Então agora nós vamos animar a escala deste pinheiro. Eu vou clicar aqui, né, na opção de alterarmos a escala do pinheiro. Vou deixar no primeiro quadro. Vamos diminuir a escala do pinheiro aqui. E eu vou arrastá-lo para baixo da terra. Assim ele não aparecerá no render. E nós vamos arrastá-lo para cima quando queremos que ele está no tamanho real dele. Então eu vou deixar aqui. Vou arrastar o pinheiro. E vou aumentar a escala dele aqui agora para a escala que eu quiser. Fazer ele crescer mais rápido aqui, quase junto com a última movimentação dele. Acho que assim está semelhante ao que eu fiz da última vez.
Então já temos um pinheiro crescendo aqui. A partir disso, basta pegarmos o pinheiro animado. Eu vou segurar a tecla Shift do teclado, arrastá-lo. Vamos deixar ele em cópia. Ok. Vamos voltar aqui na opção da folhagem e dar um New Seed aqui para ele, para que o pinheiro mude o formato para que nunca tenha um exatamente igual ao outro. Agora eu vou clicar aqui na ferramenta de rotação e vou rotacioná-lo no eixo Z aqui para que eles não cresçam também todos para o mesmo lado. E também eu vou diminuir aqui na opção de folhagem mesmo um pouquinho a altura do nosso pinheiro. Assim eu não mexo no quadro-chave da escala e o nosso pinheirinho ele está crescendo de uma maneira diferente do outro. Eu vou selecionar também esses keyframes e arrastar um pouco para frente ou para trás. Assim eles crescerão também em tempos diferentes. Então, como vocês podem ver, eu arrastei aqui uma quantidade que fez com que os movimentos ficassem quase iguais e eu não quero isso. Então, eu vou mudar um pouquinho aqui os keyframes. Prontinho. E agora eu vou fazer isso a quantidade de vezes que eu necessitar. Então, se eu quero 10 pinheiros, farei isso 10 vezes. E vamos diminuir um pouquinho, alterar a rotação dele. Criar mais um aqui. Ok. Vamos alterar o formato. Agora eu vou aumentar mais o tamanho dele. Mover aqui os keyframes. Mover os keyframes desse também. Vou alterar a rotação dele. Criar um novo pinheiro aqui. Ok. Vamos alterar a rotação. Para cá. Aqui em folhagem, clicar em novo. Diminuir esse. Alterar um pouquinho os keyframes. E como podemos ver aqui, já temos uma mini florestinha. Certinho. Agora, vamos partir para o render e vamos levar este efeito 3D para aplicarmos sobre este fundo. Basicamente, aqui já estaria pronto, mas eu vou... É claro que devemos fazer toda uma correção de iluminação e tal, mas eu vou levar esta cena para o After para mostrar para vocês como fazer isso da maneira, pelo menos não correta, mas da maneira que eu faço. Um pouquinho mais bonitinho aqui. Então agora, apertar F10 e entrar aqui novamente no Render Setup. Eu vou alterar as opções aqui para renderizar toda a minha animação. Deixa eu ver... Renderizar até o quadro 100 mesmo. Agora aqui eu vou salvar esses arquivos na minha pasta pré-definida aqui, render pinheiros alpha. O formato de render será PNG. Então deixa eu colocar aqui pinheiros tutorial. Ok. E aqui quando eu clico em salvar aparece essa caixinha. Nós vamos marcar, caso não esteja marcado, a opção Alpha Channel. Assim, nossos pinheiros serão renderizados em alpha, sem esse fundo, e nós poderemos aplicá-lo sobre qualquer imagem. Então eu tenho aqui marcado já a opção de alpha. Estou renderizando em 24 bits. Ok. No mais está tudo certo. Então agora basta esperarmos o render terminar. Eu vou cancelar aqui para agilizar um pouquinho o render. Eu vou dar um desfoque nessa imagem de fundo. Eu poderia renderizar sem a imagem de fundo, o render seria muito mais rápido. Só que nós teríamos um probleminha que... Eu gosto de renderizar com a imagem de fundo porque os pixels do canal alpha eles irão com a mesma cor que nós já usaremos no fundo. E, por exemplo, aqui nas sombras, se eu renderizasse com fundo branco, por exemplo, esse branco, essa cor de fundo, ela sempre é levada junto
com o canal alfa quando ele é meio difuso e tal. Então eu prefiro manter sempre o fundo original da cena aqui no render. E agora aqui no caso eu apenas apliquei um blurzinho aqui na textura para que esse render fique um pouco mais rápido. Então vamos ver se nós ganhamos um tempinho aqui no render. Prontinho, nosso render já acabou. Agora nós vamos jogar todas essas imagens para o After Effects. Aqui no After, inicialmente eu vou importar a minha imagem de fundo. Eu vou criar uma nova composição com essa imagem, ou no caso seria um vídeo. O processo é o mesmo. E agora eu vou importar o nosso render aqui, a nossa sequência de imagens. Então eu vou clicar na primeira imagem da sequência. Já está aqui marcada a opção de sequência. Abrir e ele já virá como uma sequência, como um vídeo. Então eu vou jogar aqui sobre a cena. Deixe eu cortar aqui ao final, que como é uma imagem parada, ele acrescentou 40 segundos aqui na composição, mas eu tenho apenas pouco mais de 3 segundos de vídeo. Então aqui, como vocês podem ver, os pinheiros eles vieram em alfa. Como eu disse lá no 3D Studio Max, o alfa ele sempre traz junto alguns pixels do que está de fundo no 3D Studio Max. Por mais que a intenção seja o vídeo vir sem o fundo, na sombra, que tem um canal muito difuso, ele não separa sem trazer alguns pixels do fundo. Como vocês podem ver aqui, veio bastante do chão. Então eu embacei um pouco a imagem lá, nós notamos que aqui ela está embaçada, onde está a sombra. Então por esse motivo, eu renderizo com o fundo lá no 3D Studio Max, de preferência com o fundo na qualidade máxima de imagem. O render ele fica mais pesado, só que o resultado fica bem melhor. Aqui nós podemos ver, não ficou um resultado tão legal no chão, mas como vocês entenderam a ideia, então essa é a intenção. Agora, sobre esses pinheiros, eu vou aplicar apenas uma correçãozinha rápida de cor aqui. Vou aplicar um Levels, puxar um pouquinho mais no contraste, já que nós temos locais bem escuros aqui. Puxar um pouquinho mais no brilho. Vou tirar um pouco do vermelho aqui do render. Acho que já temos um resultado que sirva bem de exemplo aqui. Como vocês podem ver, eu fiz de uma forma bem rápida aqui. Esse efeito pode ficar muito melhor se mais caprichado. Então aqui eu deveria de ter mais qualidade nas sombras, pois elas estão flicando. A animação também não está muito bem, mas espero que vocês tenham entendido. É um processo bem rápido, então para renderizarmos o que muitas pessoas perguntam, a questão de render com o fundo alfa, então é basicamente isso. Se vocês forem aplicar sobre um fundo diferente, lá no 3D Studio Max vocês devem de colocar o fundo da mesma cor mais ou menos do background que será aplicado na pós, pois assim nós não teremos esse problema com esses pixels que acompanham a cor do fundo lá no 3D Studio Max. Então este é o processo que eu utilizei para fazer aquele meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado de este exemplo, deste tutorial making off tutorial. E como vocês podem ver, essa técnica é utilizada, eu fiz aqui de uma maneira bem rápida, ela pode ser muito mais bem caprichada do que o que eu fiz aqui para a demonstração. Só que ela é usada em praticamente todos os efeitos que são aplicados sobre uma imagem real. Então nós temos a imagem real de vídeo, ela é alinhada lá no 3D Studio Max com o ambiente 3D, lá nós criamos os objetos 3D, a animação desses objetos, ajustamos a iluminação para que ela corresponda à iluminação do ambiente real, renderizamos em canal alfa e na pós-produção jogamos essa imagem 3D
sobre a imagem real de fundo e fazemos os devidos ajustes de iluminação, cor e tudo mais, para que haja uma maior integridade entre as duas imagens, a real e a virtual. Espero que tenham gostado de mais este tutorial, e mais vídeos como este você encontra em vfxdofabricio.com.br.